confissão da avó, minha irmã errava e era a coitadinha. Eu acertava e ouvia: "Quer aparecer?" A chuva batia forte nas janelas, criando uma sinfonia inquietante que preenchia a sala acolhedora. Helena, de cabelos brancos e com o rosto marcado pelas rugas do tempo, olhou para seu neto, que estava ansioso, os olhos brilhando como se quisesse devorar cada palavra que sairia de sua boca. Aquele clima de tempestade trazia à tona algo que ela sempre guardou em seu peito. Como um segredo sombrio. "Você sabe, meu filho", começou ela com uma voz suave, mas trêmula. "Minha infância não foi só brincadeira e risadas. Havia uma sombra que nunca me deixou em paz, minha irmã Beatriz." Ao falar o nome, um eco de lembranças a envolveu, como um mistério que ainda pairava no ar. Helena se lembrou da dinâmica complicada entre elas. Enquanto a maioria via Beatriz como a coitadinha, sempre a vítima do destino, ela parecia acumular todas as simpatias, mesmo quando errava. Ela podia quebrar um vaso e todo mundo dizia: "Ah, pobrezinha." Eu acertava nas minhas notas e ouvia: "Quer aparecer?" As palavras saíam de sua boca com uma mistura de dor e incredulidade. A memória daquela festa de aniversário dos pais não saía de sua mente. Era um dia ensolarado, mas a tensão estava no ar, como nuvens escuras prestes a desabar. Beatriz, sempre encantadora, recebeu todos os cumprimentos, enquanto Helena lutava para ser notada. E quando tudo parecia perfeito, a irmã fez uma escolha que virou a vida delas de cabeça para baixo. Era uma época em que a gente sonhava alto, sabe? Eu tinha planos, queria ser alguém, mas Beatriz... ela decidiu que seria mais divertido começar uma briga com um amigo da família. O que começou como um pouco de risos, terminou em gritos e lágrimas. E a festa, ela foi transformada em um pesadelo. O nó na garganta de Helena se apertava, lembrando-se das lágrimas que correram, não só pelo estrago da festa, mas pela divisão que isso causou entre elas. O som da chuva se intensificou, como se até a natureza estivesse atenta àquela revelação. Helena sentiu que era hora de soltar a verdade guardada por tanto tempo. "Eu nunca disse, mas eu tive uma escolha naquela noite. E fiz a escolha errada. Eu sabia o que Beatriz ia fazer. Mas não quis interferir. A verdade é que uma parte de mim estava tão cansada de viver na sombra dela." Um silêncio pairou. O neto, que escutava cada palavra, parecia perceber a profundidade daquele segredo. Poderia a verdade, a raiva e a culpa livrar Helena de suas amarras, ou a afastaria ainda mais de sua irmã? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Poderá a nossa relação se recuperar? A verdade que sempre escondi pode trazê-las de volta ou separá-las para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena estava em um mar de incertezas. A tempestade lá fora parecia refletir a tempestade dentro dela. O que era essa verdade que ela guardava? Seu coração batia acelerado, cada batida pulsando com medo que nunca tinha sentido antes. Foi então que, de repente, um estrondo cortou a intensidade do momento. A porta da sala se abriu com um tranco e um homem entrou. Ele estava molhado da cabeça aos pés, os cabelos desgrenhados, e a expressão no rosto era de desespero. Helena e seu neto se entreolharam surpresos. "Eu sinto muito. Desculpe interromper", ele disse, a voz tremendo. "Mas
Aconteceu algo. Preciso falar com você, Helena. O que aconteceu? Helena respondeu, o coração na garganta. O homem hesitou, respirou fundo e pôs a mão no bolso, puxando algo pequeno. Era uma foto, mas estava tão molhada que as faces estavam borradas. Helena levou a mão à boca. O próprio reflexo de seu assombro se desenhando em seu neto. O homem chegou mais perto. Você precisa ver isso. Ele entregou a foto. Quando Helena pegou, algo dentro dela se quebrou. A imagem mostrava Beatriz, mas não era a irmã que ela conhecia. Era uma mulher diferente e na frente dela havia um grupo, amigos, todos rindo, mas havia também um homem que a fazia sentir uma onda de pânico. Era um rosto familiar, um rosto que ela não via há anos, mas que sempre a atormentou em seus sonhos. Era o mesmo homem que ela jurou nunca mais ver. Quem é ele? Seu neto perguntou, mas a resposta simplesmente não virava. Ele se chama Lucas. Ele foi um amigo. A voz de Helena tremeu, cheia de incerteza. O vento lá fora forte, como se quisesse entrar na sala e arrastar aquele segredo à força. Ele era de uma época que prefiro esquecer. Espera, o homem interrompeu. Houve um acidente envolvendo Beatriz e Lucas. Eles estavam juntos e as coisas não foram como você pensa. O impacto da declaração foi como um soco no estômago. Helena sentiu o chão tremer. Lembrou-se das promessas que fizeram uma para outra de não deixar que nada a separasse. De repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira aterrorizante. Que tipo de acidente? A voz dela saiu como um sussurro. Ela queria correr, mas as palavras a paralisaram. Insegura sobre o que mais poderia sair de sua boca. Um carro, Helena. Depois de uma briga, uma discussão que nem deveria ter acontecido. Beatriz e Lucas. Eles estavam se encontrando e algo deu errado. Agora ela. O homem hesitou, a dor estampada no seu rosto. Ela pode estar em perigo. Daquele momento em diante, o mundo de Helena se despedaçou. As memórias da infância, da rivalidade, das percepções dela sobre Beatriz desfaziam-se como areia entre os dedos. Ela não pode estar! Os pensamentos dela giravam em sua mente, enquanto a tempestade rugia lá fora. O medo tomou conta dela, e ao mesmo tempo, a culpa por não ter percebido antes. E você? Como sabe disso? Perguntou seu neto, a urgência em sua voz, fazendo o homem vacilar. Eu fui um dos poucos que estavam lá. E eu vi. Agora vocês precisam entender. Beatriz não é quem vocês pensam que ela é. A frase pairou no ar e, naquele instante, tudo mudou. A imagem da irmã doce e vulnerável se distorceu, deixando espaço para algo mais complexo e aterrador. O que mais poderia estar escondido? Helena sentiu um frio na espinha, enquanto a verdade se tornava uma nuvem escura sobre sua vida. Precisamos encontrar Beatriz, murmurou. As palavras eram quase um mantra, e sua mente estava em chamas. O que ela estava disposta a descobrir? O que estava prestes a revelar não apenas sobre a irmã, mas sobre si mesma? A linha que traçava suas vidas estava prestes a desaparecer, e Helena percebeu que, no fundo, talvez nunca tivesse conhecido de verdade. Helena estava paralisada. As palavras do homem ecoavam em sua mente como uma sinfonia caótica. Beatriz não é quem vocês pensam que ela é. O pânico se alastrou, mas foi como se uma luz começasse a se acender entre as sombras. Mas que tipo de pessoa sua irmã poderia ser? A sala parecia menor, como se as paredes estivessem se fechando. Seu neto, espectador inquieto, olhava. Para o homem tentando processar as informações, Helena sentiu o coração disparar. Precisamos encontrar a Beatriz, repetiu, quase em um sussurro desesperado. Cada letra soava como um mantra.
algo que precisava ser feito. No momento, isso não é o mais importante, o homem interrompeu, deixando um ar de mistério no ar. O que importa é que ela não está apenas em perigo. Há coisas que você não sabe, coisas que ela escondeu há anos. Ele passou a mão pela testa, como se estivesse tentando organizar os pensamentos confusos. Esqueçam Beatriz por um segundo e me ouçam, ele insistiu, o tom de urgência na voz se intensificando. O acidente não foi um acidente. Foi intencional. Não acredito que Beatriz esteja vulnerável. Eu estava lá. Vi tudo. A respiração de Helena ficou mais ruidosa. Intencional? O que você está dizendo? O medo e a incredulidade se confundiam em sua mente como um turbilhão. O homem hesitou e por um instante seu olhar desviou, como se estivesse revivendo uma memória dolorosa. Ela estava com Lucas, sim, mas havia um terceiro, alguém que não deveria estar lá. A verdade é que Beatriz tinha um plano. O que aconteceu não foi só uma briga. Ela queria se vingar, e Lucas se meteu no meio. A situação fugiu do controle. Uma onda de emoções tomou conta de Helena. Vingança? O que Beatriz poderia estar planejando? Ela se lembrou da irmã, a garota sensível de seu passado, e a imagem se despedaçou aos poucos diante daquela nova perspectiva. Não, não pode ser. E antes daquela festa, teve um desentendimento. Uma discussão sobre algo que todos ignoravam. Beatriz, ela pode não ser a coitadinha que todos acham que ela é. E vocês devem se apressar. Ela pode se tornar ainda mais perigosa. Não a subestime. O homem exclamou, sem conseguir controlar a expressão no rosto. Uma mistura de medo e raiva. O neto perguntou, com a voz trêmula. Mas quem era essa terceira pessoa? Como você sabe disso tudo? O silêncio tomou conta. A tensão estava palpável. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. A chuva agora parecia uma tempestade furiosa, como um reflexo do caos que se instalava em seu coração. O homem olhou nos olhos de Helena. Eu vi o que ela fez. E se você não souber a verdade agora, pode ser. Tarde demais. Naquele momento tudo mudou. A ideia de Beatriz, a irmã que ela sempre defendeu, começava a desmoronar, revelando alguém que ela nem conhecia. O que mais ela havia escondido? E mais importante, o que é que essa nova Beatriz significava para Helena? Um grito ecoou do lado de fora, rompendo a tensão da sala. Helena pulou, seu olhar se fixou na janela. E logo em seguida, um estrondo, um carro colidiu violentamente com a árvore na frente da casa. Apenas um instante depois. As sirenes começaram a soar. Ela sentiu que o chão poderia tremer novamente sob seus pés. Precisamos ir agora! O homem exclamou, puxando-a com força. Se Beatriz estiver envolvida, pode ser nossa única chance de salvar a vida dela ou a nossa. Helena estava em choque, mas o sentido de urgência a fez mover-se. Que escolha ela faria? Tudo estava prestes a revelar uma verdade que poderia mudar tudo, não apenas sobre Beatriz, mas sobre ela mesma. O que estava oculto naquelas sombras há tanto tempo? O que poderia acontecer a seguir? O futuro não parecia mais tão claro. Helena estava paralisada. As palavras do homem ecoavam em sua mente como uma sinfonia caótica. Beatriz não é quem vocês pensam que ela é. O pânico se alastrou, mas foi como se uma luz começasse a se acender entre as sombras. Mas que tipo de pessoa sua irmã poderia ser? A sala parecia menor, como se as paredes estivessem se fechando. Seu neto, espectador inquieto, olhava para o homem, tentando processar as informações. Helena sentia o coração disparar. Precisamos encontrar a Beatriz, repetiu quase um sussurro desesperado. Cada letra soava como um mantra, algo que precisava ser feito.
No momento, isso não é o mais importante, o homem interrompeu, deixando um ar de mistério no ar. O que importa é que ela não está apenas em perigo. Há coisas que você não sabe, coisas que ela escondeu há anos. Ele passou a mão pela testa, como se estivesse tentando organizar os pensamentos confusos. Esqueçam Beatriz por um segundo e me ouçam, ele insistiu, o tom de urgência na voz se intensificando. O acidente não foi um acidente. Foi intencional. Não acredito que Beatriz esteja vulnerável. Eu estava lá. Vi tudo. A respiração de Helena ficou mais ruidosa. Intencional? O que você está dizendo? O medo e a incredulidade se confundiam em sua mente como um turbilhão. O homem hesitou e por um instante seu olhar desviou, como se estivesse revivendo uma memória dolorosa. Ela estava com Lucas, sim, mas havia um terceiro. Alguém que não deveria estar lá. A verdade é que Beatriz tinha um plano. O que aconteceu não foi só uma briga. Ela queria se vingar, e Lucas se meteu no meio. A situação fugiu do controle. Uma onda de emoções tomou conta de Helena. Vingança? O que Beatriz poderia estar planejando? Ela se lembrou da irmã, a garota sensível de seu passado, e a imagem se despedaçou aos poucos diante daquela nova perspectiva. Não, não pode ser. E antes daquela festa, teve um desentendimento, uma discussão sobre algo que todos ignoravam. Beatriz, ela pode não ser a coitadinha que todos acham que ela é. E vocês devem se apressar. Ela pode se tornar ainda mais perigosa. Não a subestime. O homem exclamou, sem conseguir controlar a expressão no rosto, uma mistura de medo e raiva. O neto perguntou com a voz trêmula. Mas quem era essa terceira pessoa? Como você sabe disso tudo? O silêncio tomou conta. A tensão estava palpável. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. A chuva agora parecia uma tempestade furiosa, como um reflexo do caos que se instalava em seu coração. O homem olhou nos olhos de Helena. Eu vi o que ela fez, e se você não souber a verdade agora, pode ser tarde demais. Naquele momento tudo mudou. A ideia de Beatriz, a irmã que ela sempre defendeu, começava a desmoronar, revelando alguém que ela nem conhecia. O que mais ela havia escondido? E mais importante, o que essa nova Beatriz significava para Helena? Um grito ecoou do lado de fora, rompendo a tensão da sala. Helena pulou, seu olhar se fixou na janela. E logo em seguida, um estrondo. Um carro colidiu violentamente com a árvore na frente da casa. Apenas um instante depois, as sirenes começaram a soar. Ela sentiu que o chão poderia tremer novamente sob seus pés. Precisamos ir, agora! O homem exclamou, puxando-a com força. Se Beatriz estiver envolvida, pode ser nossa única chance de salvar a vida dela ou a nossa. Helena estava em choque, mas o sentido de urgência a fez mover-se. Que escolha ela faria? Tudo estava prestes a revelar uma verdade que poderia mudar tudo, não apenas sobre Beatriz, mas sobre ela mesma. Como se um raio tivesse cortado a escuridão, a porta se abriu abruptamente novamente, mas dessa vez era o familiar que entrou, com os olhos arregalados e um semblante pálido. Helena, eu preciso que você me ouça. A voz trêmula pertencia a Marco, o ex-marido de Beatriz. O coração dela parou. Marco? O que ele estava fazendo ali? O que aconteceu? Sua voz saiu como um sussurro. A interrogação pairou no ar. Você está bem? Ele tomou um fôlego profundo, a expressão transparecendo dor. Ela não está apenas em apuros, Helena. Ela não é a única que está em perigo. E você precisa saber. O que Lucas faleceu naquela noite não foi um acidente. Foi Beatriz. Eu não queria acreditar, mas eu vi. Ela. Helena, eu peço, você precisa me acreditar. Helena olhou para o homem que ainda estava ali.
sua expressão de choque semelhante à dela. Como assim? As palavras mal escaparam de seus lábios. Beatriz não é uma vítima. Ela fez isso. Eu estava lá. E se você não agir rápido, não irá só perdê-la. Você perderá mais do que imagina. Um silêncio mortal tomou conta da sala, enquanto tudo ao redor começou a girar. Uma nova verdade estava emergindo. Uma verdade que poderia mudar tudo. Helena se sentiu se afundando em um abismo de desespero e desilusionamento. Poderia ela realmente ter ignorado quem Beatriz se tornara? O que mais? Ela não sabia? Helena estava quase em choque, absorvendo as palavras de Marco como se fossem um golpe físico. A sala, antes um refúgio, agora se tornava em labirinto de confusão e medo. Como assim Beatriz fez isso? A incredulidade transparecia em seu olhar. O homem que havia entrado antes estava tão atônito quanto ela, os olhos arregalados, mas nem ele parecia saber como reagir. Eu não queria acreditar, mas era verdade. Você não entende, Helena. Eu amava Beatriz, mas ela tinha um lado obscuro, um lado que ninguém via. Marco explicou, a voz embargada. Era como se uma sombra cercasse. Eu a vi embrulhando as coisas, planejando algo que nunca disse a ninguém. Esperem, esperem. O homem que estava com Helena ergueu a mão como se tentasse organizar aqueles pensamentos em desordem. O que você quer dizer com planejando algo? Marco expirou fundo, tentando reunir coragem. Antes de tudo acontecer, houve um pequeno grupo, amigos de Beatriz. Eles não eram apenas amigos. Havia um jogo, uma aposta. Eles achavam que poderiam controlar tudo, mas no final arruinaram tudo. Beatriz estava no meio disso. E Lucas? Helena perguntou, o coração acelerando. O que é que aconteceu com Lucas? Também na cena havia. Marco respondeu. Os olhos se encheram de lágrimas. E Beatriz achou que a única maneira de resolver seria se vingar. Ela não pensou direito. O carro, a briga, tudo, não era um acidente. Ela queria algo mais. Você estava lá. Como você pode ter certeza? O homem insistiu, seu tom agora cheio de dúvida. Helena percebeu que o clima mudava rapidamente, como o tempo lá fora. Marco olhou para o chão, como se as respostas estivessem enterradas ali. Porque eu fui chamado para ajudá-los. Quando chegamos, eles estavam lá, e teve um momento em que eu vi o olhar dela. Algo que me gelou os ossos. Ela não se importava. O que me deixou mais apavorado foi que quando tudo terminou, ela sabia que eu assisti. E mesmo assim, ela não se importou. Helena sentiu o estômago revirar. Lembrava-se da irmã amável, da menina doce. A imagem de Beatriz que sempre estivera ali, agora parecia uma fachada. Saiu do controle? Isso não pode ser verdade. Ela quase implorou, como se as palavras pudessem mudar a realidade. Mas então, como um trovão que corta o céu, as sirenes se intensificaram e o som de um carro se aproximando a deixou tensa. O que está acontecendo? Perguntou ela, sem conseguir tirar os olhos de Marco, que começava a parecer mais nervoso. Precisamos sair daqui. É perigoso ficar, ele disse, puxando-a pela mão. Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu novamente. Um novo familiar entrou, mais alguém que traria mais confusão. Era Beatriz. Com os cabelos molhados, roupas encharcadas e um olhar de desespero. Ela parecia uma sombra de si mesma. O que está acontecendo? Eu ouvi gritos, disse ela, sua voz trêmula. Olhou para Marco e então para Helena, como se percebesse que algo estava tirando o ar daquela sala. Beatriz, Marco começou a dizer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele olhava para ela com uma mistura de amor e medo. Marco, o que você está fazendo aqui? Helena? O pânico começava a se instalar nos olhos de Beatriz. Vocês não deveriam estar aqui. Helena se sentiu paralisada. O que Beatriz estava fazendo? O que ela realmente tinha a dizer?
Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente, desta vez com um estrondo. Um homem de terno estava ali, com um olhar furioso. Essa é a última vez que você tenta me forçar a esquecer o que aconteceu, Beatriz. Eu não vou esquecer. O ambiente se encheu de tensão e a considerável calma que havia antes, como o céu que se forma após uma tempestade, se tornou um pesadelo em meio às revelações e mentiras. O olhar de Beatriz se congelou, sua máscara de inocência começando a despencar. O homem avançou e o caos começou a se instalar. Cada segundo parecia se arrastar. O que é que está acontecendo aqui? Helena gritou, sentindo a urgência das coisas foge de seu controle. O que mais estava escondido atrás daquela fachada? As peças do quebra-cabeça estavam se revelando, mas ao mesmo tempo tudo parecia se desintegrar. O que mais Beatriz tinha para contar? E assim, mais uma vez, Helena se viu diante do abismo de segredos, sem saber se estava pronta para enfrentar a verdade ou se preferiria viver na sombra da mentira por mais um tempo. Beatriz parou na porta, seus olhos arregalados, a confusão em seu rosto se transformando rapidamente em temor. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz tremendo. O homem de terno olhou ferozmente para ela e a tensão na sala aumentou. Cada batida do coração de Helena ecoava como um tambor ensurdecedor. Marco, visivelmente afetado, tentou intervir, mas as palavras não saíam de seus lábios. Você não deveria estar aqui, Beatriz, o homem disse, sua voz cortando o ar. Sabia que ouviria. Sabia que a verdade ia vir à tona. Do que você está falando? A expressão de Beatriz se contorceu. O pânico tomando conta dela. Você não pode me ameaçar assim. E foi nesse momento, como um golpe de luz, que Beatriz puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico reluziu na luz da sala. Um punhal, pequeno, mas mortal. Helena ficou paralisada, o ar escapando de seus pulmões. A realidade parecia se desintegrar em volta dela. Beatriz! Helena gritou, um grito de desespero. O que você está planejando? Vocês não entendem! Beatriz vociferou, o rosto vermelho de raiva e medo. Eu fiz o que precisava fazer. Ninguém acredita em mim. Todos se voltaram contra mim. Marco, sem saber o que dizer, a encarava com uma mistura de amor e medo. O que você quer dizer com isso? Beatriz, volta para a razão. Mas Beatriz balançou a cabeça, seus olhos passando de Marco para o homem de terno. Você não entende, Marco. Eles queriam me incriminar. Fui obrigada a agir. Helena estava paralisada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que parecia absurda. Quem são eles? Perguntou ela com a voz falhando. Silêncio. O homem de terno parecia hesitar e isso trouxe uma nova leva de pânico. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta foi aberta com brutalidade e entraram policiais, com armas em punho. Ninguém se mexa, um deles gritou, e a cena se transformou em um caos frenético. Beatriz se virou, o punhal em suas mãos tremia. Você tinha que aparecer, não é? O homem de terno rosnou, e a tensão subiu como um foguete. Agora somos todos parte dessa sujeira. Os policiais começaram a cercar Beatriz, que estava em estado de choque, sua expressão de dor sendo uma mistura de tristeza e raiva. Não, eu não fiz nada. Suas palavras ecoaram pela sala, quase como um mantra de desespero. Beatriz, entrega isso. Marco. Implorou, avançando lentamente. Mas ela estava piscando rapidamente, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos, a raiva e o medo conflitando em seus olhos. Foi quando, do nada, ela gritou. Quem é você? O que você esconde? Apontando para o homem de terno. Ele recuou, as palavras falhando em sua garganta, enquanto a sala mergulhava em um silêncio tenso. Você não sabe quem realmente sou, ele gritou de volta, e a adrenalina
tomou conta. As palavras dele cortaram a tensão. Você não sabe do que sou capaz. Em um movimento brutal, Beatriz se virou para a janela e, com um grito aterrador, lançou o punhal contra o homem. A lâmina cortou o ar e todos ficaram paralisados. O estrondo do impacto explodiu como um trovão. O homem colidiu com a parede e Timmy parecia parar. A cena estava envolta em um silêncio mortal. O paradoxo da fraqueza e a força de Beatriz estavam em choque. Helena sentiu sua mente se despedaçar. O que estava acontecendo? A revelação de que sua irmã poderia ser uma assassina a perfurou como um punhal no coração. Beatriz! Gritou. Mas tudo desmoronava. Os policiais se agitaram e o mundo de Helena virou de cabeça para baixo. Quem era sua irmã? O que tudo isso significava para eles? O homem caído na parede parecia estar mais ferido do que imaginavam, e o ar estava pesado com a tensão da verdade não dita. E no meio disso tudo, outra porta se abriu. A mãe delas, Clara, entrou, seu olhar em branco, fixo no quê? Se desenrolava. Não! O que aconteceu? Ela gritou. E aquele olhar de horror fez tudo parecer ainda mais sombriamente real. A sala estava cheia de caos e gritos, mas no fundo, apenas uma pergunta ecoava na mente de Helena. Quem realmente era Beatriz? E mais importante, o que mais ela tinha escondido? A verdade estava prestes a se desdobrar de um jeito que ninguém poderia prever. Beatriz parou na porta, seus olhos arregalados. A confusão em seu rosto se transformando rapidamente em temor. — O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz tremendo. O homem de terno olhou ferozmente para ela e a tensão na sala aumentou. Cada batida do coração de Helena ecoava como um tambor ensurdecedor. Marco, visivelmente afetado, tentou intervir, mas as palavras não saíam de seus lábios. Você não deveria estar aqui, Beatriz, o homem disse, sua voz cortando o ar. Sabia que ouviria. Sabia que a verdade ia vir à tona. Do que você está falando? A expressão de Beatriz se contorceu, o pânico tomando conta dela. Você não pode me ameaçar assim. E foi nesse momento, como um golpe de luz, que Beatriz puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico reluziu na luz da sala. Um punhal, pequeno, mas mortal. Helena ficou paralisada. O ar escapando de seus pulmões. A realidade parecia se desintegrar em volta dela. Beatriz! Helena gritou, um grito de desespero. O que você está planejando? Vocês não entendem, Beatriz vociferou, o rosto vermelho de raiva e medo. Eu fiz o que precisava fazer. Ninguém acredita em mim. Todos se voltaram contra mim. Marco, sem saber o que dizer, a encarava com uma mistura de amor e medo. O que você quer dizer com isso? Beatriz, volta para a razão. Mas Beatriz balançou a cabeça, seus olhos passando de Marco para o homem de terno. Você não entende, Marco. Eles queriam me incriminar. Fui obrigada a agir. Helena estava paralisada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que parecia absurda. Quem são eles? Perguntou ela, com a voz falhando. Silêncio. O homem de terno parecia hesitar, e isso trouxe uma nova leva de pânico. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta foi aberta com brutalidade e entraram policiais, com armas em punho. Ninguém se mexa. Delis gritou, e a cena se transformou em um caos frenético. Beatriz se virou. O punhal em suas mãos tremia. Você tinha que aparecer, não é? O homem de terno rosnou e a tensão subiu como um foguete. Agora somos todos parte dessa sujeira.
Os policiais começaram a cercar Beatriz, que estava em estado de choque, sua expressão de dor sendo uma mistura de tristeza e raiva. Não, eu não fiz nada! Suas palavras ecoaram pela sala, quase como um mantra de desespero. Beatriz, entrega isso! Marco implorou, avançando lentamente. Mas ela estava piscando rapidamente, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos, a raiva e o medo conflitando em seus olhos. Foi quando, do nada, ela gritou: Quem é você? O que você esconde? Apontando para o homem. Deterno. Ele recuou, as palavras falhando em sua garganta, enquanto a sala mergulhava em um silêncio tenso. Você não sabe quem realmente sou, ele gritou de volta, e a adrenalina tomou conta. As palavras dele cortaram a tensão. Você não sabe do que sou capaz. Em um movimento brutal, Beatriz se virou para a janela e, com um grito aterrador, lançou o punhal contra o homem. A lâmina cortou o ar e todos ficaram paralisados. O estrondo do impacto explodiu como um trovão. O homem colidiu com a parede e o tempo parecia parar. A cena estava envolta em um silêncio mortal. O paradoxo da fraqueza e a força de Beatriz estavam em choque. Helena sentiu sua mente se despedaçar. O que estava acontecendo? A revelação de que sua irmã poderia ser uma assassina a perfurou como um punhal no coração. Beatriz! Gritou, mas tudo desmoronava. Os policiais se agitaram e o mundo de Helena virou de cabeça para baixo. Quem era sua irmã? O que tudo isso significava para eles? O homem caído na parede parecia estar mais ferido do que imaginavam. E o ar estava pesado com a tensão da verdade não dita. E no meio disso tudo, outra porta se abriu. A mãe delas, Clara, entrou, seu olhar em branco fixo no que se desenrolava. Não! O que aconteceu? Ela gritou. E aquele olhar de horror fez tudo parecer ainda mais sombriamente real. Clara, não! Helena gritou, mas a mãe já estava avançando, os olhos fixos em Beatriz, seu único pensamento na filha. Oh, que você fez, Beatriz? O que aconteceu com você? Você não era assim. Então, como um tiro, a revelação mais chocante surgiu. Você não sabe de nada, mãe! Beatriz gritou e as palavras cortaram. Fui eu quem sempre cuidou de você, fazendo tudo para proteger nossa família. E você nem imagina. Proteger de quê? Clara perguntou, a incredulidade estampada no rosto. Beatriz, o que você está dizendo? De você mesma, mãe. Você nunca percebeu. Sempre foi você quem me fez parecer a vilã, a errada. Eu só tentei trazer a verdade para a luz. Helena ficou paralisada. O coração disparava. Que verdade era essa? O que ela havia perdido enquanto se preocupava apenas com a imagem da irmã adorada? Beatriz não era uma coitadinha. Ela era alguém muito mais complexo, muito mais perigosa. A sala estava cheia de caos e gritos, mas no fundo apenas uma pergunta ecoava na mente de Helena. Quem realmente era Beatriz? E mais importante, o que mais ela tinha escondido? A verdade estava prestes a se desdobrar de um jeito que ninguém poderia prever. Beatriz parou na porta, seus olhos arregalados, a confusão em seu rosto se transformando rapidamente em temor. O que está acontecendo? Sua voz tremendo. O homem de terno olhou ferozmente para ela, e a tensão na sala aumentou. Cada batida do coração de Helena ecoava como um tambor ensurdecedor. Marco, visivelmente afetado, tentou intervir, mas as palavras não saíam de seus lábios. Você não deveria estar aqui, Beatriz, o homem disse, sua voz cortando o ar. Sabia que eu viria? Sabia que a verdade ia vir à tona. Do que você está falando? A expressão de Beatriz se contorceu, o pânico tomando conta dela. Você não pode me ameaçar assim. E foi nesse momento, como um golpe de luz,
que Beatriz puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico reluziu na luz da sala. Um punhal, pequeno, mas mortal. Helena ficou paralisada, o ar escapando de seus pulmões. A realidade parecia se desintegrar em volta dela. Beatriz! Helena gritou, um grito de desespero. O que você está planejando? Vocês não entendem! Beatriz vociferou, o rosto vermelho de raiva e medo. Eu fiz o que precisava fazer. Ninguém acredita em mim. Todos se voltaram contra mim. Marco, sem saber o que dizer, a encarava como uma mistura de amor e medo. O que você quer dizer com isso? Beatriz, volta para a razão. Mas Beatriz balançou a cabeça, seus olhos passando de Marco para o homem de terno. Você não entende, Marco. Eles queriam me incriminar. Fui obrigada a agir. Helena estava paralisada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que parecia absurda. Quem são eles? Perguntou ela com a voz falhando. Silêncio. O homem de terno parecia hesitar. Isso trouxe uma nova leva de pânico. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta foi aberta com brutalidade e entraram policiais, com armas em punho. Ninguém se mexa, um deles gritou, e a cena se transformou em um caos frenético. Beatriz se virou, o punhal em suas mãos tremia. Você tinha que aparecer, não é? O homem de terno rosnou e a tensão subiu como um foguete. Agora somos todos parte dessa sujeira. Os policiais começaram a cercar Beatriz, que estava em estado de choque, sua expressão de dor sendo uma mistura de tristeza e raiva. Não, eu não fiz nada. Suas palavras ecoaram pela sala, quase como um mantra de desespero. Beatriz, entrega isso, Marco implorou, avançando lentamente, mas ela estava piscando rapidamente, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos, a raiva e o medo conflitando em seus olhos. Foi quando, do nada, ela gritou. Quem é você? O que você esconde? Apontando para o homem de terno. Ele recuou, as palavras falhando em sua garganta, enquanto a sala mergulhava em um silêncio tenso. Você não sabe quem realmente sou, ele gritou de volta, e a adrenalina tomou conta. As palavras dele cortaram a tensão. Você não sabe do que sou capaz. Em um movimento brutal, Beatriz se virou para a janela e, com um grito aterrador, lançou o punhal contra o homem. A lâmina cortou o ar e todos ficaram paralisados. O estrondo do impacto explodiu como um trovão. O homem colidiu com a parede e o tempo parecia parar. A cena estava envolta em um silêncio mortal. Então, a realidade deu um giro inesperado. O homem caiu, mas não como esperado. Ele puxou algo do bolso bem na hora em que o punhal o atingiu. Era uma câmera, e ele inclinou para o lado, como se estivesse esperando aquele momento. Não caíra porque estava ferido, mas porque a cena estava sendo registrada. Vocês estão em um jogo maior do que imaginam, disse ele, com um sorriso frio, enquanto a vida esvaía-se de sua voz. Helena sentiu seu coração acelerar. O choque paralisou a sala novamente. O que você quer dizer com isso? Gritou Marco, a raiva tomando conta dele. Mas o homem só piscou lentamente, como se estivesse entregando um último pedaço do quebra-cabeça mortal. O que vocês não sabem é que tudo foi gravado. E a verdade é mais perigosa do que vocês podem imaginar. Ele olhou para Beatriz, a ironia estampada em seu rosto. Vocês acham que conhecem essa garota? Não têm a menor ideia do que ela realmente fez. O olhar de Beatriz se congelou. O que você está dizendo? Ela cochichou, a confusão se transformando em um misto de medo e determinação. E Helena, incapaz de processar tudo, sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A verdade estava se transformando em uma névoa densa, preenchida com questões que nunca teria imaginado. Precisamos ir agora, Marco gritou, e a urgência estava evidente em sua voz.
Era como se um novo mundo estivesse se abrindo diante deles, repleto de perguntas sem respostas, de segredos que poderiam destruir tudo. As sirenes crescendo lá fora pareciam se misturar com o eco da revelação, e Helena sentiu que a vida que conhecera estava se esvaindo. Beatriz? O que estava além desse ponto sem retorno? Tudo estava prestes a mudar, e o futuro nunca pareceu tão incerto. Beatriz parou na porta, seus olhos arregalados, a confusão em seu rosto se transformando rapidamente em temor. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz tremendo. O homem de terno olhou ferozmente para ela, e a tensão na sala aumentou. Cada batida do coração de Helena ecoava como um tambor ensurdecedor. Marco, visivelmente afetado, tentou intervir. Mas as palavras não saíam de seus lábios. Você não deveria estar aqui, Beatriz, o homem disse, sua voz cortando o ar. Sabia que ouviria. Sabia que a verdade ia vir à tona. Do que você está falando? A expressão de Beatriz se contorceu, o pânico tomando conta dela. Você não pode me ameaçar assim. E foi nesse momento, como em golpe de luz, que Beatriz puxou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico reluziu na luz da sala. Um punhal, pequeno, mas mortal. Helena ficou paralisada, o ar escapando de seus pulmões. A realidade parecia se desintegrar em volta dela. Beatriz! Helena gritou, um grito de desespero. O que você está planejando? Vocês não entendem! Beatriz vociferou, o rosto vermelho de raiva e medo. Eu fiz o que precisava fazer. Ninguém acredita em mim. Todos se voltaram contra mim. Marco, sem saber o que dizer, a encarava com uma mistura de amor e medo. O que você quer dizer com isso? Beatriz, volta para a razão. Mas Beatriz balançou a cabeça, seus olhos passando de Marco para o homem de terno. Você não entende, Marco. Eles queriam me incriminar. Fui obrigada a agir. Helena estava paralisada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que parecia absurda. Quem são eles? Perguntou ela, com a voz falhando. Silêncio. O homem de terno parecia hesitar, e isso trouxe uma nova leva de pânico. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta foi aberta com brutalidade e entraram policiais, com armas em punho. Ninguém se mexa! Um deles gritou, e a cena se transformou em um caos frenético. Beatriz se virou. O punhal em suas mãos tremia. Você tinha que aparecer, não é? O homem de terno rosnou, e a tensão subiu como um foguete. Agora somos todos parte dessa sujeira. Os policiais começaram a cercar Beatriz, que estava em estado de choque, sua expressão de dor sendo uma mistura de tristeza e raiva. Não, eu não fiz nada. Suas palavras ecoaram pela sala, quase como um mantra de desespero. Beatriz, entrega isso, Marco implorou, avançando lentamente. Mas ela estava piscando rapidamente, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos, a raiva e o medo conflitando em seus olhos. Foi quando, do nada, ela gritou. Quem é você? O que você esconde? Apontando para o homem de terno. Ele recuou, as palavras falhando em sua garganta, enquanto a sala mergulhava em um silêncio tenso. Você não sabe quem realmente sou. Ele gritou de volta, e a adrenalina tomou conta. As palavras dele cortaram a tensão. Você não sabe do que sou capaz. Em um movimento brutal, Beatriz se virou para a janela e, com um grito aterrador, lançou o punhal contra o homem. A lâmina cortou o ar e todos ficaram paralisados. O estrondo do impacto explodiu como um trovão. O homem colidiu com a parede e o tempo parecia parar. A cena estava envolta em um silêncio mortal. Mas então, com uma rapidez que deixou todos em choque, o homem de terno se levantou, sorrindo. Você realmente acha que poderia me ferir? Ele disse, abrindo a jaqueta e revelando um colete à prova de balas. Tente de novo, Beatriz. Eu não sou seu alvo fácil.
A confiança dele era palpável, e Helena sentiu um frio na espinha. Vocês realmente não sabem o que estão fazendo, ele continuou, olhando para as armas dos policiais, que hesitavam diante da postura desafiadora. Eu sou o responsável por tudo isso. Essa história toda é sobre muito mais do que vocês imaginam. Isso não fazia sentido. Helena sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer? Seu olhar alternava entre Beatriz e o homem de terno. Porque eu sou o homem que define os jogos, e você, Beatriz, está apenas jogando uma partida que não entende, e uma vitória da qual você nunca terá controle. Ele respondeu, seus olhos brilhando como se estivesse se divertindo. A revelação atingiu com força. O homem era o verdadeiro ponteiro por trás de tudo, o maestro dos segredos sombrios que permeavam suas vidas. Beatriz parecia estonteada, sua bravura se esvaindo. O que você quer de mim? Ela sussurrou. A dúvida começando a arder em seu peito. Uma simples escolha, ele disse, aproximando-se. Seu silêncio em troca de proteção. E, claro, seus segredos. Você não quer que todos saibam quem você realmente é, não é? Quem eu sou? Beatriz murmurou, a confusão se transformando em horror. O ar ficou denso, como se a sala estivesse prestes a desabar. A verdadeira natureza dela estava à mercê de um homem que parecia saber mais do que qualquer um poderia imaginar. A tensão crescia. A confusão era palpável. O que ele quer dizer com isso? Helena pensou, tentando reunir as peças que dançavam em sua cabeça. A sombra do homem crescia, eclipsando tudo o que pensavam saber sobre Beatriz. E o tempo parecia se arrastar, enquanto as sirenes continuavam ecoando do lado de fora. O futuro delas, antes emaranhado em segredos e rivalidades, agora surgia em um labirinto de respostas e mentiras. Mas, no fundo, a pergunta que pairava era clara como o dia. Quantas mentiras cada uma delas carregava? Helena sentiu o coração acelerar e soube que a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo novamente. Beatriz ficou parada, com o punhal ainda em mãos, enquanto a tensão na sala atingia seu ápice. O homem era um enigma. E o que ele dizia ecoava dentro dela como um rugido incontrolável. Você não sabe quem eu sou, mas vai descobrir. As palavras soaram como uma sentença, e a luz das sirenes do lado de fora piscava, quase como um aviso. Fique calma, Beatriz, Marco gritou, tentando se aproximar dela, mas cada passo que ele dava parecia fazer a situação escalar ainda mais. Helena estava em uma montanha-russa emocional, indecisa se deveria proteger sua irmã ou se afastar. Era uma batalha interna impossível e o nó na garganta quase a deixava sem ar. Você vai me pagar por isso, o homem de terno rosnou, recuando um pouco, mas sem desviar o olhar. E quando a verdade vier à tona, você desejará nunca ter me desafiado. Num instante. A sala estava em uma verdadeira batalha de sentimentos, onde a raiva e o medo se misturavam. Beatriz olhou para Helena, buscando um consolo que naquele momento parecia distante. Você precisa acreditar em mim, Helena. Eu não sou quem eles pensam que eu sou. Mas Helena estava paralisada. A amiga e irmã que ela conhecia estava se tornando uma estranha diante de seus olhos. E, de repente, a sua mente começou a trabalhar, buscando fragmentos de memórias, tentando juntar os pontos. Você é a vilã desta história? Perguntou, a dor clara em sua voz. O que aconteceu de verdade naquela noite? Beatriz hesitou, a vulnerabilidade transparecendo em sua expressão. Não foi assim que aconteceu. Eu estava tentando protegê-la, protegê-los a todos. Um embate de emoções se formava, e o homem parecia se divertir com o drama. Vocês estão apenas começando a entender, ele disse, como se fossem peças de um tabuleiro.
Cada um de vocês tem suas próprias sombras. E Beatriz, bem, ela tem mais do que imagina. Helena sentiu um arrepio. O que estava nas sombras da vida de sua irmã? Então, com uma determinação repentina, Beatriz disparou. Eu não vou deixar que você me manipule mais, nem a mim, nem a minha família. E como um impulso, ela jogou o punhal de volta contra o homem. Mas ao invés de atingir o alvo, o objeto fez um movimento inesperado e cravou-se na parede. Um silêncio mortal. E então, como se tudo tivesse sido uma cena congelada, os policiais avançaram. A todos, mãos acima da cabeça, um oficial gritou. E a sala se tornou um caos. O tempo pareceu dilatar. Cada segundo trouxe uma nova onda de sentimentos. Helena sentia que estava à beira de um precipício. As verdades malditas, os segredos sufocantes, tudo estava emergindo. Ao olhar para Beatriz, viu não só uma irmã, mas uma companheira perdida. Ambas estavam mergulhadas em algo maior do que poderiam controlar. Beatriz, quem somos nós? Helena perguntou, a fragilidade na sua voz ecoando no ar. Uma pergunta sem resposta. O tumulto aumentava com as vozes dos policiais, e enquanto a luz das lanternas batia em seus rostos, um tênue raio de esperança parecia querer surgir. Esperança ou medo? Não estava mais certa. Beatriz, finalmente, clamava por liberdade. Estou pronta para enfrentar as consequências. Não vou me deixar ser vítima de mais ninguém. As palavras dela vibravam como um chamado à resistência, e a atmosfera mudou. O homem que antes parecia ter o controle, agora estava cercado. Com um movimento rápido, ele se virou e tentou escapar pela porta dos fundos, mas os policiais o alcançaram. E o som de algemas sendo colocadas ecoou pela sala. Pareciam prontos para desmascarar os segredos que haviam estado ocultos. Agora é a sua vez, Beatriz, Marco disse, olhando profundamente nos olhos dela. É hora de finalmente contar a verdade. Isso pode nos libertar. Helena desejou que as palavras de Marco fossem suficientes. E ali, cercada por tudo aquilo, sentiu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava próxima. Seria um caminho difícil. Mas talvez fosse o único que lhes restava. Enquanto as sirenes diminuíam, Helena e Beatriz justapuseram seus olhares. Uma luz suave preenchia o espaço, e a sala, que antes parecia um campo de batalha, agora parecia um ponto de partida para novas verdades. A fim de reconstruir sua relação, precisariam enfrentar o que estava por vir. E, agora, com um dos maiores mistérios revelando-se, uma nova jornada se iniciava. O que mais haveria além daquela porta aguardando para ser descoberto? Se você achou essa história envolvente e cheia de reviravoltas, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final. Vamos inundar a seção de comentários com interações. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho extraordinário. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos fazer parte dessa comunidade incrível.